gravando? Tá. Good afternoon, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um Papo Sem Luz. Com a diferença que hoje eu tô gravando esse papinho de tarde. Bom, galera, quero falar de uma música do Fábio Braza, De Volta ao Passado. Tem o filme que é De Volta ao Futuro, né? E o Fábio Braza é um rapper aí. Acho que ele é rapper. Fez uma música que eu... A primeira vez que eu tô ouvindo, na verdade. Que é de volta no passado. Ele começa falando... Se ele pudesse voltar no passado... Ele ia voltar mais ou menos em 1500. Quando houve a invasão... Que a gente chama de descobrimento. Querendo ou não, o descobrimento do Brasil foi uma invasão de terras indígenas uma invasão com escravização de indígenas que deu no que a gente chama de Brasil hoje. Tá tudo bem que isso aí era meio que necessário para criação de um novo país, para várias coisas, né? Até para lavar dinheiro. Então o Eu Lírico, ele fala que gostaria de dizer pros ventos que mudar o rumo das caravelas, porém ele não pôde, né? No próximo estrofe ele fala que se ele pudesse, ele tentaria evitar que os bandeirantes encontrassem Palmares. Os bandeirantes, não sei de onde eles saíram exatamente. A não ser que eles foram em direção aos Palmares, de uma parte aí do norte ou do nordeste do Brasil, e naquele tempo era meio em alta a escravidão. Hoje não é tão divulgado porque é ilegal, mas de fato ainda existe. Só que é ilegal. O governo não apoia que se tomem pessoas de cor e até pessoas brancas para trabalhar por quase nada, ou até para estar com pessoas em cárcere trabalhando forçadamente sem ganhar dinheiro. O governo hoje em dia, graças a Deus, não apoia. Porém, infelizmente ainda existe. Aí ele volta noutra parte do passado, já fora do Brasil. Que ele volta lá no tempo do Hitler, do Adolfo Hitler, que ele diz que se ele tivesse matado Hitler antes de ele assumir o poder, quanta coisa teria sido evitada. Pode ser que sim, mas também pode ser que outro casquinha pior do que o Hitler tivesse assumido. Que aquele negócio, tem um que está projetado para ser.
Mas se ele desaparece, entra um sucessor dito pelo outro. E assim sucessivamente. Aí é que tá. Claro que o Hitler tinha o diferencial de saber manobrar as massas. E se ele não pudesse, ele ia dizer pra uma moça lá que todo mundo ia ler o diário dela. Que agora eu esqueci o nome da mulher. Todo mundo ia ler o diário. Aí ele vem vindo mais pro presente, sai do passado e dá um pulo pro presente. No presente ele fala de várias coisas que já é um passado ultra recente, é um passado fresco. Fala do... Ele pensa se ele tivesse denunciado os terroristas do 11 de setembro. Como você sabe, 11 de setembro de 2002, eu acho que foi. Sei que foi agora há pouco tempo atrás. Poucos anos atrás. 2000? Estão dizendo que foi 2000. Os pegaram um avião e socaram em duas torres igual, torre gêmea que chamam. E o Eulírico fica fazendo esse questionamento. Aí ele fala do Mandela, que o presidente lá de Cuba estava acontecendo lá. O que era que estava acontecendo? Não me lembro exatamente. Aí ele já dá uma voltinha de novo lá num passado um pouquinho mais passado. Que é recente, mas é um pouquinho mais passado. Que para ele aguentar firme que o que Cuba estava vivendo ia acabar quando ele saísse da prisão. E depois ele vem mais no presente de novo. Esse vem bem no presente. Se ele pudesse, ele teria implorado para Chapecoense não entrar naquele avião. Isso sim foi sei lá, 2, 3 anos atrás, 4. Que a foi antes da pandemia que teve o acidente da Chapecoense. Eu achava que era de ônibus, mas não, foi de avião. E a música vai se desenrolando por aí. O que ele quer dizer? Ele gostaria de mudar o passado. Ele gostaria de mudar. Só que como ele não pode, também fala da Marielle Franco, que eu não sei quem é. Depois eu vou pesquisar quem é ela. Ele queria falar umas coisas pra ela, mas eu digo, que a gente não pode mudar o passado mais passado, ou passado mais recente, a gente não pode mudar. Mas a gente pode mudar o presente. Se a gente tiver duas decisões na nossa mão, vai pela mais certa ou pela que nos convém? Talvez se a gente for pela mais certa, seja outro presente. Que no futuro o presente vai virar passado e as coisas vão tomar outro rumo porque o futuro vai ser presente. E eu já me enrolei todo nos meus pensamentos. E eu acho que é por essas.
ele lamenta, tipo, ele questiona por que não mudaram o passado. Até falar do Galileu, que foi uma ideia dele chegar na Lua. Queria mostrar pro Galileu lá o vídeo do homem na Lua. Que foi uma ideia dele, que alguém que tinha tanta vontade quanto ele aproveitou o que? A tecnologia que tinha para criarem a NASA e mandar um para a Lua, até um Cusco, né? Mandaram. Infelizmente, um Cusquinho, mas enfim. E eu acho que, tipo, ele se lamenta. É mais aquele lamento de não poder mudar o passado, mas fica como alerta pra gente. Não podemos mudar o passado, mas o presente, que uma hora vai ser passado, podemos fazer diferente. Muda o presente aqui, que daqui a pouco, que ali ele vai ser passado, e aí vai estar no futuro, vai ser outro futuro. Então é por essas o caminho da música. Ele mostra o passado, que se muitos tivessem feito alguma coisa para mudar, seria outro presente. Que se no presente outras pessoas fizessem diferente, o futuro vai ser outro. Não dá tempo mais para mudar o passado, mas ainda dá tempo de mudar o presente. Então acho que é isso o vídeo de hoje. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. E fui. Bom, agora aqui no Vias, a gente vai conversar sobre a moça do diário, que foi uma moça que, se eu não me engano, ela foi presa pelos nazistas, uma coisa assim. Então, nesse tempo, ela foi escrevendo um diário. Depois de muitos anos, acho que ele foi achado, uma coisa assim, e foi lançado. E então e quase muita gente leu. Ele diz todo mundo, mas como diria Dom Vil 7, todo mundo é muita gente. E muita gente no mundo nem lê, sabe? Então, assim, eu diria que muita gente leu esse diário. E talvez muita gente tenha ficado com raiva do governo nazista, mas se ele não tivesse existido, não se teria a história que se tem. Então acho que é isso. Agora sim, se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo.